A ocupação de garimpos ilegais dentro de terras indígenas no Brasil tornou-se um poderoso instrumento de depredação e destruição da Amazônia, resultando em graves problemas de ordem social e ecológica a nível regional, nacional e internacional. A mineração realizada de forma ilegal em áreas proibidas e sem nenhuma preocupação ambiental tem poluído os rios e afetado as populações indígenas, em especial as que fazem parte da terra indígena Yanomami, no estado de Roraima. Dezenas de estudos e reportagens demonstram que o auge de destruição da degradação da terra indígena ocorreu entre os anos de 2021 e 2022, momento em que o Brasil viveu, entre o final de 2022 e final de 2023, um colapso na terra indígena, em virtude da desenfreada busca pelo ouro nos garimpos ilegais em Roraima. Tal colapso motivou sanções internacionais e trouxe como contramedida um esforço maior do Estado brasileiro para combater o garimpo ilegal na terra indígena. Um fato público e notório fez com que o garimpo ilegal tenha conseguido elevar a capital de Roraima, Boa Vista, como a primeira colocada no consumo de combustível para a aviação no país. A capital do estado menos populoso do Brasil chegou a consumir o equivalente a 4 vezes do que houve de consumo de combustível para a aviação no estado de São Paulo. Foram mais de 3,2 milhões de metros cúbicos de combustível contra 888 mil, segundo o levantamento do pesquisador Bruno Manzolli, da Universidade Federal de Minas Gerais. Como um apoiador da atividade ilícita, o garimpo ilegal, o governador Antônio Denário chegou a ser criticado pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que o estado de Roraima não pode insistir em incentivar a permanência dos garimpeiros, nem ter como atividade econômica principal uma atividade ilícita. O Estado não pode insistir em permanecer, apoiar ou incentivar a presença, a permanência desses garimpeiros no território Yanomami, porque acho que o Estado não pode ter como principal atividade econômica, né, aqui, uma atividade ilícita. Acho que é isso que Roraima precisa entender, o governador precisa entender, que ele não pode ficar fomentando essa atividade ilícita, porque alguém vai pagar por isso, né? Não, então se há ainda uma articulação, uma conivência, né, como que o outro falou, né, de estar tentando legalizar, ele está incentivando. E aí esses garimpeiros acreditam que o governador vai poder permitir a permanência deles lá, e eles não vão, porque tem uma Constituição que rege, e nós estamos aqui com um respaldo legal, uma vez que no estado de Roraima ou nenhum território indígena no Brasil há permissão para se explorar minério. Mais um inquérito policial instaurado após uma ação conjunta entre os grupos de investigações da Polícia Federal, no qual se busca apurar o envolvimento de pilotos de aeronaves no apoio ao garimpo ilegal na área indígena Yanomami, Roraima, mostra um elo entre o núcleo dos financiadores, o núcleo dos pilotos e também o núcleo composto por empresários e mecânicos que prestam serviços nas aeronaves utilizadas nos garimpos ilegais na terra indígena em Roraima. Na análise realizada pela Polícia Federal, conseguiu-se obter provas em que 3 grupos de pilotos que trabalham para o garimpo ilegal, principalmente na área Yanomami, somam mais de 50 integrantes, sendo que alguns dos membros não foram identificados por utilizarem codinomes, buscando não serem reconhecidos, porém também fazem parte do núcleo de transporte no modo aéreo. Foi realizada a identificação de pilotos que, além de fazerem parte dos grupos, acabaram também por atuar de maneira ostensiva, seja perguntando sobre o garimpo, sobre a fiscalização ou sobre a operação, e também o tempo em determinada região garimpeira. Constatou-se que há 3 pilotos que são os mais atuantes e têm uma posição de liderança
acima dos demais. Entre eles está Marco André Bezerra Miller. Conhecido pelo codinome de Gasparzinho, Marco André Bezerra Miller se destaca entre os demais. Ele é piloto de avião e helicóptero nos garimpos ilegais. Em conversa analisada pela Polícia Federal, ele se intitulou como ex-integrante das Forças Armadas Brasileiras. Mas Gasparzinho também, conforme as investigações, seria um servidor público da União, admitido sem concurso público em 1986. No relatório da polícia aponta que Marco André é comandante de aeronave e estaria afastado, exercendo o cargo no Gabinete Civil, ou seja, no gabinete do governador de Roraima. Gasparzinho é piloto de garimpo ilegal. Além de atuar efetuando uma contra-inteligência, as operações de fiscalizações e policiais utilizaram-se de informações privilegiadas, obtidas e apreendidas em período que fez parte da Força Aérea Brasileira. Em um dos áudios enviados por Gasparzinho, ele afirma que ele e o irmão já foram da Força Aérea e, por isso, sabem de algumas informações mais sigilosas. E em outro áudio, enviado posteriormente durante uma conversa feita pelo grupo, demonstra preocupação sobre a instalação de mísseis S-300 na Venezuela. E ele afirma, abre aspas, cara, olha só, vamos fazer o seguinte, eu tô aqui, já entendeu? Eu vou amanhã e vou pousar ali na guarda e vou desenrolar essa parada, tudo aí pra gente, tá? Eu vou mandar tirar esse caminhão de porra de míssil daí e tirar aquela porra da tomada lá. E nada de porra de automático não. Vão ter que ligar aqui para o tenente para pedir autorização para esta porra. Chega dessa palhaçada, entendeu? Senão a gente não vai dar mais ouro para ninguém não. Deixa comigo, eu tenho um apoio lá, ali na base. E vou falar para que ele desligue aquela porra lá e tire da tomada. Pode ficar tranquilo. Na mesma investigação aparece um traficante membro de uma organização criminosa do PCC, vulgo Felipó, Felipe Ramos Moraes. Ele era um dos investigados e ficou conhecido por ter integrado a facção criminosa Primeiro Comando da capital, tendo participado da emboscada que resultou na morte de Rogério Jeremias de Simone e Fabiano Alves de Souza, respectivamente os membros da cúpula do PCC, conhecidos como GG do Mangue e Paca, em fevereiro de 2018, no estado do Ceará. Felipó era dono de empresas de aeronave e de helicópteros que fazia voo para a área indígena, no núcleo operacional de financiadores e proprietários de aeronave. Ele era um dos principais investigados, mas foi morto em fevereiro deste ano em um confronto com a polícia. Mas falando de Marco André, o Gasparzinho é um piloto audacioso e lotado no Gabinete Civil de Roraima, que foi descoberto por práticas ilícitas mediante as investigações da Polícia Federal. A organização criminosa é composta por 4 núcleos, cada um com sua obrigação, fazendo com que os 4 núcleos interliguem e sejam dependentes um do outro. A divisão dos núcleos ficou como o esquentamento do ouro, o outro como a de proprietários e financiadores, o núcleo de mecânicos e recuperação e também o núcleo de pilotos de garimpo ilegal. Os envolvidos, entre eles o piloto Marco André Miller, o Gasparzinho, foram denunciados por organização criminosa, usurpação de bens da União, extração de recursos minerais de forma ilegal, atentado contra a segurança do transporte aéreo e lavagem de capitais.
E ainda foi decretada a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, que é o risco de reiteração delitiva, da conveniência da instrução criminal, que é a destruição de provas e alinhamento de versões, e na garantia da aplicação da lei penal, que é o risco de fuga em concreto com pilotos em garimpos da terra indígena Yanomami, divisa com a Venezuela. A investigação revela que pessoas ligadas ao governo estão diretamente ligadas à exploração do garimpo ilegal e ainda a narcotraficantes financiadores da atividade garimpeira. Governador, o que você tem a falar sobre informações, supostas informações de seu envolvimento com garimpo? Não, nada procede. Nada procede. Ok. Denário nada fala sobre a questão, mas em fevereiro deste ano, a Polícia Federal realizou uma operação para apurar suspeitos de lavagem de dinheiro vinda do ouro ilegal. Um dos alvos de busca e apreensão da operação é Wanda Garcia, irmã do governador de Roraima, Antônio Denário. São relatos da própria Polícia Federal que identificaram que pessoas à disposição da Casa Civil do Palácio Senador Hélio Campos praticam atividades ilícitas e façam parte de um grupo de pilotos de aeronaves que dão apoio ao garimpo ilegal em Roraima.